Meus caros amigos e amigas, boa noite. Nós estamos aqui para começar a nossa live de hoje respondendo as perguntas que nos chegaram durante essa semana, ok? Respondemos já as perguntas do Facebook, as perguntas do YouTube, temos também pergunta do Instagram, temos perguntas também do YouTube, ok? Mas vamos, como fazemos sempre, pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa responder bem essas perguntas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos noite e dia aos nomes santíssimos de Jesus, de José e de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aí numa noite com bastante chuva. Queremos responder as perguntas, que ainda temos aqui para responder nesse dia de hoje, tá certo? Então a primeira pergunta de hoje é do Tiago, que pergunta o seguinte: não posso ter filhos naturalmente, só se eu fizer tratamento. Se eu não quiser fazer o tratamento, estarei em pecado? Muito obrigado, Deus abençoe. Não, Tiago, você não está em pecado. O que a igreja quer é que o casal esteja naturalmente aberto à vida. Agora, eu te dou um conselho. É tão bonito o casal ter filho, né? É tão bom, os filhos completam a família. Então, se for um tratamento simples, o que a igreja não aceita é fazer a inseminação artificial. Não sendo algo que envolva a inseminação artificial, vale a pena fazer. Eu tenho uma filha que não conseguia engravidar. Fez um tratamento em Campinas, era um problema de... acho que cisto, policístico, alguma coisa desse tipo, não sei bem. E hoje tem 2 filhos, né? É muito bonito. Uma outra nora minha teve 2 abortos, né? E não descobria por quê. Foi para São Paulo, fez um tratamento, o médico descobriu que era um problema no sangue, que não sei explicar também o que era, o sangue parece que coagulava, não sei o que, e matava o feto. Fez um tratamento. Esse tratamento consistia em tomar todos os dias uma injeçãozinha na barriga durante a gravidez, e essa minha nora já tem 3 filhos. Então, vale a pena. Se é um tratamento que for simples, que não seja assim, não sei, que não envolva a inseminação artificial, aconselharia você a fazer. Mas não é pecado não fazer, porque a igreja, eu vejo, não coloca assim a questão, né? Pergunta do Ricardo: por que nossos irmãos separados não entendem que a mulher do Gênesis é a mesma do Apocalipse e que Maria é prefigurada amplamente em toda a palavra de Deus? Falta-lhes um curso na formação dos pastores. Bom, o Ricardo, infelizmente, os sucessores de Lutero, não Lutero, criaram uma aversão à Virgem Maria porque acham que a gente adora a Virgem Maria. Eles não entendem que não é adoração, é veneração. Não entendem e, não sei, nas escolas de teologia deles é colocada a questão assim. E por isso criaram essa rejeição. Lutero não tinha nada contra isso. Lutero cantava o Magnífica a Nossa Senhora todo dia. Lutero não proibia de fazer imagens, deixava imagens a livre uso para os cristãos. Foi o desdobramento do protestantismo que gerou essas coisas. São questões históricas, né? Helena
Se eu confessei o pecado para o padre e não pedi perdão para a pessoa que magoei, pois não a vejo mais, será que estou perdoada? Veja, Helena, se você tiver o desejo de pedir perdão a essa pessoa, o desejo, e quando você encontrar com essa pessoa, realmente você pedir perdão para essa pessoa, então você está perdoada. O importante é o que a gente quer, já pediu perdão para Deus, agora peça para a pessoa também, entendeu? Quando você puder, tá certo? Gostaria de saber se o ofício de Nossa Senhora tem que rezar nas horas previstas ou pode rezar todas as partes de uma vez só. Pode rezar todas as partes de uma vez só. Eu rezo todas as partes de uma vez só, porque é muito difícil você ficar parando de 3 em 3 horas, né? É 6 da manhã, depois 9, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9. Então é melhor, eu prefiro já rezar também tudo de uma vez só. Eu baixei o aplicativo do Pocket Terço no meu celular. Lá tem as leituras bíblicas do dia a dia, certo? Queria saber se na missa durante a semana não tem folheto. É errado acompanhar as leituras pelo celular. Não, não é errado, não. A igreja não quer que quem vai fazer a leitura oficial lá na missa, lá no ambão, no altar, não use o celular. Aí use o missal romano, né? Que o missal ou o lecionário, né, que tem todas as leituras, entende? Porque aí é uma coisa litúrgica. Mas quem está participando da missa pode usar o celular. E agora nem tem tido folheto, nem domingo, mas tem tido folheto, por causa da pandemia. Então use sim, não há problema, tá certo? Pessoa que se identifica como Canal W, seria Sócrates um Marte diante de Cristo? Sócrates é um filósofo grego muito bonito, um filósofo que morreu porque ele foi acusado de perverter a juventude, né, ateniense. Na verdade, o que ele fazia era mostrar a verdade para aquela juventude. E por isso ele foi obrigado a tomar cicuta, né, aquele veneno. E interessante que ele estava preso, condenado, né, e algumas pessoas importantes de Atenas, que eram amigos dele, disseram: olha, nós vamos te libertar, vamos te levar lá para uma outra cidade e você vai ficar livre. E o Sócrates disse: não, não adianta. Porque se eu for lá para outra cidade, eu vou ensinar as mesmas coisas para os jovens que eu ensino aqui e eu vou ser taxado de novo como não sei, revolucionário, coisa desse tipo, e vão me matar do mesmo jeito. Então deixa eu morrer já logo aqui. E não saiu de Atenas, e Atenas ele ficou preso e foi obrigado a beber o veneno e morreu. E Sócrates era realmente muito coerente. Ele ensinava para os jovens a honradez, né? Ele dizia uma frase muito bonita que eu me lembro, né? Não adianta ensinar só para os jovens o que é a linha reta, tem que ensinar o que é a retidão. Então o Sócrates, eu não tenho dúvida, se ele fosse católico, talvez ele fosse considerado um mártir e santo. Só que a igreja só canoniza e considera mártires aqueles que são católicos, porque é uma definição da igreja católica, né? Pode haver santos e mártires até de outras igrejas, né? Mas a igreja católica é só que define a coisa desse jeito. Muito bem. Cristiane pergunta o seguinte: é possível existir equilíbrio? É claro, lógico. Há equilíbrio psicológico, há equilíbrio racional, há equilíbrio espiritual, né? Há equilíbrio moral, é só a pessoa, né? Ter uma boa formação. Pergunta do Ney. Ney, professor, eu gosto muito do senhor pela sua fidelidade à igreja, à tradição e ao magistério. Muito obrigado por isso. Mas posso fazer uma pergunta sincera? Pode, Ney. O senhor segue o conselho do apóstolo Paulo, tipo, simples como uma pomba e astuto como uma serpente? O Lima, esse conselho não é de São Paulo, esse conselho é de Cristo. Mas eu sigo sim, claro que eu sigo. Digo isso por todos que veem além, percebem que o senhor é comedido ao tecer crítica à CNBB, bem como ao atual Papa Francisco, que deveras é da teologia da libertação, segundo ele, palavras do herege amigão de Francisco. Eu acho que está se referindo talvez
a Leonardo Boff, ou outro padre. Ô Ney, eu não faço crítica à CNBB e aos bispos. Eu só faço confidencialmente. Ao Papa eu nunca vou fazer crítica de público. Posso discordar de algumas coisas do Papa que não trata de religião. Eu não concordo com todas as opiniões políticas, administrativas do Papa, não concordo. Mas eu não vou criticar o Papa, de jeito nenhum. Eu posso até, se um dia tiver condição de pessoalmente colocar para ele, colocaria. Mas jogar na internet, não. Sabe, os santos padres da igreja diziam uma frase assim, onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Eu me lembro dessa frase até em latim. Ubi Petrus ibi Ecclesia. Ubi Ecclesia ibi Christus. Onde está Pedro? Pedro é o Papa. Está a igreja. E onde está a igreja está Jesus Cristo. Então, eu não vou jamais criticar o Papa. O Papa é o vigário de Cristo. O Papa não pode ser derrubado nem pelo concílio ecumênico. O Papa não pode ser derrubado. Agora, eu leigo que eu vou criticar o Papa de jeito nenhum. Posso até discordar de algumas posições do Papa que não sejam doutrinárias, se referir à revelação de Deus. Mas criticar. Já falei isso aqui várias vezes. Né? Agora, o Ney continua colocando o seguinte aqui. O Ney coloca o seguinte: o senhor age assim para não ter problema com a editora do senhor? Nenhum bispo pode mandar eu fechar a minha editora. Pelo contrário. Dom Henrique Soares, antes de morrer, telefonou para mim e ele pediu para publicar os livros dele na minha editora. Então, até que os primeiros livros dele foram publicados na nossa editora. Entende? E agora eu recebi outro pedido de um outro bispo, né? Bispo de São Paulo, Dom Carlos, que pediu para publicar um livro dele que se chama Evangelho e Internet. Um livro muito bonito, que eu li, gostei, digo, Dom Carlos, vamos publicar. Por que esses bispos procuram a minha editora? Porque eu não falo mal da CNBB, não falo mal do Papa? Nada a ver. Eu já sofri muito, há uns 15 anos atrás, que eu mandei uma carta confidencial para um bispo, criticando uma posição dele, confidencial a carta, criticando a posição dele, porque ele tinha falado mal do Papa João Paulo II num artigo da Folha de São Paulo. E eu fiz uma crítica severa ao bispo, confidencial. Só que essa carta, infelizmente, caiu na internet. E aí, meu amigo, que eu recebi de paulada, mas deixa pra lá. Entendeu? Eu acho, Ney, você é muito sincero na sua colocação, eu estou sendo sincero também. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer. E o Ney continua dizendo aqui: bom, de qualquer modo, sou um grande fã do senhor, eu me deleito com o seu conhecimento, tenho alguns livros do senhor e indico-os, sem mais, é isso. Um abraço, Ney. Né? Deus te abençoe. Cristina pergunta o seguinte: se alguém utilizar de uma quantia em dinheiro que lhe foi confiada, depois de algum tempo for devolvido, mesmo assim considerado pecado mortal? Eu penso que não. Se a pessoa pediu para você guardar um dinheiro, você usou o dinheiro. Mas se você devolveu o dinheiro para a pessoa, se a pessoa não ficou com nenhum prejuízo, eu acho que não houve pecado mortal. Talvez o fato de você não pedir autorização da pessoa para usar o dinheiro, talvez tenha caracterizado um pecado venial. Eu acho até, você tem que dizer para a pessoa: fulano, aquele dinheiro que você pediu para eu guardar, eu estava numa necessidade danada, usei. Mas olha, devolvi tudo. Pronto, acabou. Se você devolveu tudo, pecado mortal, eu penso que não houve. Porque o pecado mortal é roubo. Roubo é quando você empresta um dinheiro para a pessoa não devolve mais. Aí é diferente. Pergunta do Alan: de onde vem o nome Vaticano? Alan, eu tive olhando uma vez sobre o nome Vaticano. Vaticano vem de vate. Vate é lá do latim, que significa poeta ou adivinho. Agora, o nome Vaticano era de uma colina
em Roma, onde foi construído o Vaticano. Era chamado Monte Vaticanus, né? Porque ali, nesse lugar, parece que os poetas se reuniam, parece que os sacerdotes pagãos também se reuniam para fazer lá as suas profecias. Então ficou aí esse nome de Vati, que depois virou Vaticanus, é uma colina lá do Vaticano. Emanuela, qual a diferença entre as carmelitas e as clarissas, já que ambas são enclausuradas? Ô, Emanuela, no fundo, não tem muita diferença. Elas vivem uma vida enclausurada, ou seja, entra para uma casa e não sai mais dali. A não ser para se tratar num problema de saúde. Hoje algumas podem sair por alguns problemas sérios, por exemplo, se a mãe e o pai de uma delas, depende muito delas, não tem quem trate, então o Carmelo pode liberar que a pessoa vá um tempo fora, depois volte. Entende? Agora, claro que uma são carmelitas, né? Outras são, você coloca aqui as clarissas franciscanas. Há uma diferença aí nos estatutos. Então, certamente nas disposições para a pessoa entrar, como é que vive, aí deve ter diferenças, né? Mas todas elas vivem uma vida de pobreza, obediência, castidade e oração e penitência pela igreja. Então, o denominador comum me parece o mesmo para elas, entende? Tá aí. Bom, pergunta da Maura. Por acaso tem algum significado o número 10 na Bíblia? Tem. O número 10 na Bíblia, ele significa assim, tudo aquilo que pode ser contado nos dedos das mãos. Nós temos 10, então tudo que pode ser contado em 10. E tem também um sentido assim de alguma coisa completa, que envolve todos. Então ela fala aqui, por exemplo, né? Hoje se fala em 10 leprosos no Evangelho, né? Domingo passado falou de 10 noivas que esperavam o noivo com as suas lamparinas, etc. Tem um significado especial, esse não tem. Esse 10 significa todos. Tá? Então, as 5 jovens lá, né? Prudentes e 5 virgens prudentes. Significa que aqueles que vivem a vigilância e aqueles que não vivem, todos. Né? Os 10 leprosos, aí eu não sei se os 10, Jesus quis usar o 10 no sentido de totalidade, talvez não. Talvez certo fosse 10 mesmo, né? Entre eles fosse 10. Mais ou menos é isso. Eu escrevi um livrinho para como entender o Apocalipse. Nesse livrinho aqui, a gente tem um significado dos números. Né? Não sei se eu vou achar aqui agora, mas o que cada número significa na Bíblia. Né? Se eu achar aqui rapidamente, eu vou colocar. Né? Bom, a gente sabe, por exemplo, que o número está aqui. O número 1 significa exclusividade, primazia, é o primeiro. O 3 é o número da Santíssima Trindade. Né? O fato de repetir 3 vezes significa confirmação. Né? Então, santo, santo, santo. O judeu não tinha a palavra superlativo, o santíssimo. Então ele falava santo, santo, santo. Certo? O 4 se refere ao universo inteiro, à universalidade, os quatro ventos, os 4 cantos da terra. 3,5, metade de 7. 42 meses, 1260 dias. Significa imperfeição. Né? Também significa perseguição. Tempo limitado, um período restrito. Né? 6 significa imperfeição também. Né? Por quê? Porque não consegue ser como o número 7, que significa, né, algo perfeito. O 7 é o número daquilo que é perfeito. Então o 6, como ele está abaixo, significa o imperfeito. Daí vem um 666. Né? Bom, aí tem outras coisas, né? O 10 se refere, já falei, né? O 12, a totalidade, aí 12 tribos de Israel, 12 dogmas, enfim. Então, os números têm significado, especialmente para os antigos, do povo, dos judeus antigos. Né? Nadil pergunta o seguinte: podemos conseguir indulgências participando de uma missa pelas mídias sociais? O Nadil, se a pessoa comungar, né,
ela pode receber a indulgência. Porque o que o manual das indulgências coloca, a pessoa tem que confessar, comungar. Agora, de repente, a gente pode comungar sem ser na missa. Entende? Às vezes, numa celebração litúrgica, alguma coisa, de repente, pode comungar. Mas é preciso ter a confissão, a comunhão, a oração pelo Papa e mais uma daquelas outras condições, né? No mês de novembro, por exemplo, ir ao cemitério e rezar pela alma da pessoa que você quer oferecer a indulgência. Edilene, professor, o senhor pode nos dizer a matemática das indulgências? Por exemplo, quantas missas são necessárias para livrar uma alma do purgatório? Isso a gente não sabe, Edilene, porque no manual das indulgências não fala isso. Fala que as missas pelas almas são muito importantes, mas não fala quantas missas a gente tem que se oferecer pelas almas. Então a gente não sabe dizer. Leia, se um homem que assume o papado faz tudo que contradiz a doutrina, ele não devia ser deposto? Bom, na história da igreja nunca aconteceu isso, né? Me poupe, quero que o senhor explique onde está essa Pachamama, entra na doutrina da igreja. Eu já expliquei essas coisas aqui várias vezes, já entendi que está falando aqui do Papa, já disse que sobre o Papa eu não vou comentar. Lidiane ou Libiane? Professor, sobre a pergunta da bênção da água feita através das redes sociais, exemplo YouTube, o aplicativo de um santuário, é necessário que esteja ao vivo ou assistindo a gravação também? Veja, a bênção é um sacramental, que pode ser dado à distância. Agora, eu penso que a bênção tem que estar sendo dada naquele momento. Então, terminou uma missa pela televisão, a missa ao vivo, o padre está dando a bênção, você recebe aquele sacramental, então aporta aquela bênção. Eu creio que sim. Eu penso que uma bênção dada por repetição, não tenho certeza, não vou dizer que não tem valor, não tenho certeza. Eu nunca vi um documento da igreja explicar isso. Eu vou tentar até me informar melhor. Bom, outra pergunta da Libiane, o que o senhor acha sobre as aparições de Medjugorje? Acredita que são verdadeiras? Eu acredito, mas espero o pronunciamento da igreja. Eu estive em Medjugorje 3 vezes, eu vi muitos sinais maravilhosos ali em Medjugorje, posso até estar errado. Por isso que eu digo, espero o pronunciamento final da igreja. É verdade que teve cartas do Papa João Paulo II a favor dessas aparições? Não conheço essas cartas, não conheço sinceramente. Uma vez eu li o Papa João Paulo II dizendo o seguinte: se eu não fosse Papa, eu já teria ido lá. Por que ele não vai lá? Por que ele não iria? Porque quando o Papa vai, quer dizer, está dizendo aí, o Papa está confirmando a veracidade. Então o Papa realmente não pode ir, né? Enquanto a igreja não definir. Mas eu penso que o Papa João Paulo II tinha, sim, uma certa simpatia pelas aparições de Medjugorje. Quem determina o término ou quando a igreja considera o término das aparições para finalizar a investigação e considerar que foram verdadeiras? Bom, Lidiane, depende dos próprios videntes. A hora que os videntes disserem, Nossa Senhora disse que não vai mais aparecer, acabou. Aí a igreja pode emitir um parecer final, né? Então, mas por enquanto isso ainda não aconteceu. Geraldo, professor, qual é a doutrina de salvação na igreja judaica? Eles acreditam que a alma vai para o céu? Geraldo, os judeus antigos, saduceus e fariseus, os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam no céu, acreditavam nos anjos. Os saduceus não acreditavam em nada disso, nem ressurreição, nem alma, nem céu. Entende? Hoje, sinceramente, eu não estou muito a par da doutrina judaica hoje, o que os rabinos ensinam, mas eu penso que pelas referências que há no Antigo Testamento de vida, né, além desse mundo, eu tenho comigo que eles devem acreditar, né? Mas eu prefiro não colocar uma palavra definitiva, porque eu não sou especialista em judaísmo, tá certo? Geraldo, já coloquei a sua pergunta. A Lilian, sou catequista e queria saber como posso explicar sobre Adão e Eva
e os dinossauros. Pois o que se ensina na escola é uma visão dos cientistas sobre os dinossauros, como trazer a história bíblica dos nossos primeiros pais da humanidade. Bom, vamos por parte. O Lilian, dinossauros, Adão e Eva, não tem nada a ver. Os dinossauros existiram? Existiram. Há provas científicas tranquilas, né? Da paleontologia, tranquilamente. Eu já vi esqueletos de dinossauros imensos, por exemplo, em Boston, nos Estados Unidos, uma vez eu vi, gigantesco, esqueleto mesmo, de um dinossauro, foi encontrado. Então, eles existiram. Eles acabaram porque houve uma queda de um meteorito muito grande na região do México, e houve uma catástrofe ecológica no mundo inteiro, né, porque abalou a Terra inteira, isso há milhões de anos, né, e os dinossauros não tiveram uma condição de sobreviver. Adão e Eva não tem nada a ver. Adão e Eva veio, né, de uma evolução que começou lá no Big Bang há 14 bilhões de anos atrás, que chegou até um ser, vamos chamar de um primata, não é o macaco de hoje, que o macaco de hoje não evolui mais. Um primata que foi evoluindo até o momento em que tinha condições de receber uma alma, o espírito. Então Deus colocou a alma e aí passou a existir Adão e também Eva. Quando foi, onde foi e como foi, a gente não sabe. O que o livro do Gênesis, o que a revelação divina fala, é que Deus criou o homem e a mulher. Fez um hominho de barro. É uma poesia, é uma alegoria para dizer o que? O homem vem da terra, da evolução. Nós somos produto químico. Nosso corpo é água, sais minerais, carbono, enxofre, né? Nosso organismo é cheio de produto químico. Assim, nós somos terra. Entendeu? Mas num certo momento Deus colocou a alma. O que a igreja aceita é o seguinte: o corpo do homem veio da evolução, a alma não. A alma é criada por Deus e colocada nesse corpo que então se transformou num ser inteligente e racional. Um homem e uma mulher. Agora, cabe à ciência explicar quando foi, onde foi e quando foi. Entendeu? Ou seja, para a igreja não tem crise entre o Gênesis e entre a evolução, a criação do homem. Não tem, porque a Bíblia não é um livro de ciência. Ninguém faça uma pergunta científica para a Bíblia que a Bíblia não vai responder. Se você quiser buscar uma pergunta na Bíblia, você vai perder totalmente, vai ter uma resposta totalmente errada. Ok? Bom, Clotilde, professor, como falar da morte de forma positiva? O que aconselhar à família que pode perder um ente querido que está no CTI ou na UTI? Fé em Deus. Colocar a pessoa nas mãos de Deus. Rezar para que a pessoa esteja preparada para ir para Deus. Morra sem pecado, né? Mortal. Possa receber a confissão, possa receber a Eucaristia, possa receber a unção dos enfermos. Entende? E a família, fazer a família entregar para Deus. Né? Como dizia lá o velho Jó, Deus dá, Deus tira. Bendito seja Deus. Eu penso que só a fé, meus irmãos, é que consegue consolar a gente nessas horas. Só a fé. E a fé significa isso, aceitar a vontade de Deus, entregar para Deus. Fazer tudo o que é possível para salvar a pessoa, com todos os medicamentos e médicos e remédios. Agora, não sendo possível, entregar para Deus. Deus seja louvado. Bom, Liz, tenho uma dúvida. As crianças podem se consagrar a Nossa Senhora a partir dos 7 anos? Pode. A criança pode se consagrar, não tem problema nenhum. Ou somente os pais podem consagrá-las à Virgem Maria? Os pais podem e a criança também pode. E se for um bebê? Pode. É uma prática comum no dia do batismo, né? Tem aquela madrinha de consagração, consagra a criança a Nossa Senhora. É muito bonito e muito bom e muito recomendável. Não é uma prática litúrgica obrigatória, mas é recomendável, né?
Alex, professor, pode músicas protestantes na missa? Alex, se é uma música que não fere a liturgia, tudo bem, entendeu? Porque música é música. Vamos desatrelar um pouco se a música é protestante, se é profana. A música, eu tenho que olhar a letra da música. Se é uma música que encaixa na liturgia, eu não vejo problema. Agora, veja bem, você nunca vai encontrar uma missa, uma música protestante, falando de Eucaristia, falando de Maria, uma festa de Nossa Senhora, uma festa litúrgica. Então é o seguinte, nós temos muitas músicas católicas maravilhosas. Vamos dar preferência para elas. É uma questão, assim, para mim, de lógica, né, de coerência. Henrique, será que Jesus passou pela tentação da castidade ou sobre namoro em algum momento de sua vida, principalmente na adolescência? Obrigado. Ô Henrique, claro que passou. Jesus é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Por que ele pôde ser tentado pelo Satanás? 3 tentações terríveis que queriam desviar Jesus do messianismo dele de servo de Javé, tentando empurrar Jesus para um messianismo glorioso, triunfante, social, político. Né? Todo homem gosta de fama, né? Todo homem gosta de prazer, todo homem gosta de, não sei, vanglória. Foi o que o demônio tentou colocar para Jesus. E por que Jesus não caiu? Porque orou, porque jejuou e porque jogou no rosto de Satanás a palavra de Deus. 3 vezes está escrito. Citou 3 vezes o Deuteronômio. Né? É o que nós temos que fazer também na hora da tentação. O Papa Francisco vive falando, não discuta com a tentação, não discuta com o demônio. Lance no rosto da tentação a palavra de Deus. Entendeu? Quando você perceber que você está sendo tentado, você está sendo tentado de falar mal de uma pessoa, diga não. Não julgar para não ser julgado. Repita isso. Você está na tentação de, não sei, roubar um dinheiro. Não roubar. Não matar. Entende? Jesus é igual a nós em tudo. Jesus pôde passar por todas as tentações que qualquer um de nós passa. Agora, ele vigiava e orava. Né? Davi, que divertimentos santos poderia um cristão católico se ocupar em seu tempo vago? Ô Davi, eu acho que pode assistir um bom filme, pode-se participar de uma festa de família, uma festa boa, sem bebida, sem bagunça, entendeu? Pode assistir, não sei, jogar um futebol, jogar um tênis, fazer uma caminhada, qualquer divertimento que seja saudável, que não haja pecado, tranquilo, pode ser, né? Pergunta da Aline. Professor, é pecado processar alguém ou alguma empresa? Não, se for por um motivo justo, se você estiver sofrendo um prejuízo e não tem justiça, não vejo problema, né, de você poder processar uma pessoa ou uma empresa. Claro, primeiro a gente tem que tentar a conciliação. Todo mundo sabe, e os antigos sempre diziam, é melhor um mau acordo do que uma demanda na justiça. Porque na justiça demora, vai para a primeira instância, de repente empurra para a segunda, vai para a terceira, às vezes a coisa vai ser julgada depois de 10 anos. De repente um acordo, onde cada um ceda um pouco, é a melhor saída. Melhor saída é um acordo. Miguel pergunta o seguinte: por que Jesus corrige expressamente a lei de Moisés, no capítulo 5 de São Mateus? A lei de Moisés representa a vontade de Deus. A lei de Moisés, Miguel, representava a vontade de Deus lá atrás, para preparar Jesus. Então aquele povo não tinha condição ainda de viver o que Cristo ensinou no Evangelho. Porque o povo judeu vivia lá no tempo de Hammurabi. Era aquele tempo que era olho por olho, dente por dente. Por isso que a Bíblia é cheia de violência. Porque era o contexto daquele povo. E Deus, ele vai caminhando com o povo até o povo amadurecer. Então, quando chegou Jesus Cristo, aquele povo já tinha caminhado
desde Abraão, 1800 anos antes de Cristo, até Jesus Cristo. Então aquele povo caminhou com 1800 anos com os profetas preparando aquele povo. Entende? Também os reis bons preparando aquele povo, né? Até que chegou Jesus Cristo. Então aí Jesus fala, eu não vim destruir a lei, eu vim aperfeiçoá-la, eu vim completá-la, levá-la à perfeição, entende? Porque a história do povo judeu, a gente pode comparar com a história de uma criança. Uma criança, você vai educando a criança devagarinho. Você não pode colocar para a criança todas as coisas que você coloca para um adulto. Deixa a criança crescer. Entendeu? Aí quando ela amadurecer, você vai colocar as coisas para ela. E você não vai julgar uma criança com os mesmos julgamentos que você julga um adulto. Essa é uma boa comparação para a gente entender o povo judeu antes de Cristo. Católicos praticantes perguntam o seguinte: primeiro, posso orar a Jesus, pedindo a Jesus o batismo com o Espírito Santo para uma pessoa que não recebeu o sacramento do batismo? Eu acho que o primeiro é você pedir para Jesus que essa pessoa seja batizada. E pedir também o batismo do Espírito. Mas primeiro, peça que essa pessoa seja batizada. Porque no batismo ela já recebe o Espírito Santo. É algo assim objetivo, é sacramental. Não depende da nossa vontade, depende só de Deus. Quando a pessoa é batizada, ela recebe o Espírito Santo. Depois pode pedir também a crisma e o batismo, né? Posso incentivar uma pessoa que não recebeu o sacramento do batismo a pedir a intercessão do seu anjo da guarda? Eu acho que aí pode. Porque o Catecismo da Igreja diz que cada pessoa, desde o seu nascimento, tem um anjo da guarda. O Catecismo da Igreja fala isso. Então, se é desde o nascimento, então, mesmo que a pessoa não tenha sido batizada, eu creio que ela já tem um anjo da guarda. Pelo menos o Catecismo fala que desde o nascimento. Ou só posso incentivar essa pessoa a pedir a intercessão do seu anjo só depois dela receber o sacramento do batismo? Peça a intercessão do anjo. Entende? Se ela não tiver ainda o anjo, certamente Deus vai ouvir essa oração dele, vai dar algum outro tipo de proteção. Peça. Entendeu? Não vejo problema, não. Agora, estimule essa pessoa, acima de tudo, a ser batizada. Isso é o mais importante. Flor pergunta o seguinte: professor, qual a diferença entre a congregação para o culto divino, para a congregação para a disciplina dos sacramentos e a CNBB? Os três são diferentes e na prática o que cada um deles fala. Bom, o que é a congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos? É uma coisa só. Não são duas congregações. É a congregação do culto divino e disciplina do sacramento é uma congregação só. É a congregação do Vaticano, é o chamado dicastério do Vaticano, é o órgão do Vaticano que cuida de toda a liturgia, todos os sacramentos e todos os sacramentais. Ok? E quando leva para o Papa aprovar alguma coisa, entra então em vigor. Então, quem cuida, por exemplo, do missal romano, quem cuida dos, né, todos os documentos da liturgia, etc. Né? Agora, a CNBB é um colegiado dos bispos que tem que obedecer a Sagrada Congregação. Aliás, tem que obedecer todas as congregações do Vaticano. A CNBB, os bispos, não a CNBB como um todo, mas cada bispo individualmente, independente da CNBB, cada bispo ele presta obediência ao Papa. Então ele presta obediência às congregações do Vaticano. Existe a congregação para os bispos, existe a congregação para os leigos, existe a congregação para a doutrina da fé, existe a congregação para a disciplina dos sacramentos, né? e culto divino, existe a congregação para a causa dos santos. Então todos os bispos têm que obedecer a essas congregações, porque essas congregações elas falam em nome do Papa. E quando elas emitem um documento, o Papa aprovou. Elas não emitem um documento, né? Por exemplo, a congregação para a causa dos santos. Ela propõe para o Papa alguma pessoa ser considerada mártir, ou ser considerada venerável,
ou ser considerada beata, e o Papa é que decide se aceita aquilo que a congregação apresentou para ele ou não. Entende? E os bispos todos são sujeitos. A CNBB não é um órgão deliberativo, não é um órgão de ditar normas, não. A CNBB é um colegiado dos bispos, onde eles se reúnem para fazer trabalhos pastorais conjuntos, tal. Mas a CNBB não pode dar ordem para um bispo, a menos que o Vaticano permita que a CNBB legisle alguma coisa. Isso acontece, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. No Brasil, está escrito no Código de Direito Canônico que o rapaz só pode casar no mínimo com 18 anos e a moça no mínimo com 16. Mas está escrito que a CNBB tem autorização do Vaticano para modificar isso. Aí, tudo bem, os bispos podem obedecer isso. Andrei, como ter constância na vivência da castidade? Ô Andrei, oração, rezar o texto, frequentar a Eucaristia, se confessar sempre que você precisar. Essa vida, né? Um dia um sacerdote falou para mim uma coisa que eu nunca me esqueci, né? Mosca não assenta em prato quente. Se você tiver uma vasilha de feijão fervendo, mosca não assenta ali não. Mas se você deixar aquele feijão esfriar ali um dia inteiro, no dia seguinte, você entendeu? O espírito tem que estar quente. Quente da presença de Deus, quente da oração, quente da meditação da palavra de Deus, da oração do texto, né? São Felipe Neri dizia assim: nenhum jovem vai ser casto sem a Eucaristia e sem a Virgem Maria. Dizia isso. Então, é isso. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Bia, professor, qual é a diferença de reflexão para contemplação e mortificação e penitência? Vamos lá, Bia. Reflexão é você refletir. O que é reflexão? Você bate uma bola na parede e a bola reflete, ela volta. Então, o que é reflexão? Reflexão é você ler uma frase ou um texto da Bíblia ou de um bom livro e aquilo bate em você e você reflete, você pensa: o que isso tem a ver comigo? O que isso pode mudar a minha vida? Né? É parecido com meditação. Meditação também é você pegar, por exemplo, um acontecimento da vida de Jesus, o nascimento de Jesus na gruta de Belém. Você fica pensando naquilo ali. Que coisa! Jesus não encontrou um berço para nascer. Ninguém recebeu Jesus. Por que ninguém recebeu Jesus? Vai perguntando, inclusive, para Jesus. Isso é meditar. Meditar é que nem você chupar uma bala dura. Parifausa que dizia isso. Meditar é você, quando você põe uma bala na boca, você vai gastando aquela bala devagar. Entendeu? Isso é meditação. Bom, a penitência, em primeiro lugar, significa conversão. A meditação, a reflexão leva você à conversão. É a penitência. Agora, a penitência também tem um sentido de mortificação, que é o quê? Você aí fazer uma penitência ou física ou espiritual. Física, por exemplo, um jejum, né? Rezar um terço inteiro de joelhos, né? É uma penitência. Tem penitência também espiritual, né? Você, por exemplo, tem um desejo, por exemplo, imenso de fazer uma viagem, você não vai fazer essa viagem por penitência. Ou querer ir numa festa, não vai ver festa por penitência. Você entendeu as diferenças? Mais ou menos é isso, né? Você fala de reflexão, contemplação, mortificação. Contemplação é você contemplar um mistério, né? A gente contempla os 20 mistérios da vida de Jesus. É você parar diante de um mistério, né? Você contemplar. Veja, eu vou dar um exemplo. Quando você vai no alto de uma montanha e você olha lá para baixo, e você aquelas coisas bonitas, as cidades que você vê ao longe,
os pássaros voando nas alturas. Você está contemplando. Você está olhando, está admirando, está louvando, está bendizendo a Deus, está agradecendo. Então a contemplação é a gente olhar e beber da beleza que a gente vê. Maicon, professor, se um padre negar a confissão, o que deve acontecer com ele? Bom, o Maicon tem que saber qual é o motivo, né, que ele está negando a confissão. Não sei. Aí depois, eu acho que se for um caso muito sério, talvez o bispo possa até tomar uma providência com relação a esse padre. Mas tem que ver aí qual é o motivo, né? A igreja, no Código de Direito Canônico dela, tem penas disciplinares para todo tipo de falta. Agora, sempre há, às vezes, um processo canônico para ver de fato o que aconteceu. Patrícia, é possível se casar somente na igreja e não se casar no civil? O que diz a igreja quando a pessoa se encontra? Patrícia, é possível casar só na igreja, mas tem que ter autorização do bispo para não casar no civil. Entende? Então aí, só o bispo pode dizer, você pode casar só na igreja, eu dispenso você do casamento civil. Tá? O bispo tem que autorizar. Amanda, professor, é verdade que tem uma bênção específica para a água que será aspergida e outra bênção que é para a água que será bebida? Não sei, para mim a bênção é uma bênção. Pode abençoar a água da aspersão, a água da... Né? Pode haver uma oração um pouco diferente de uma da outra, mas a bênção de Deus em si, né? Eu penso que o efeito, a força da bênção é a mesma, né? Tem aquela água exorcizada, né? Que é uma oração específica, pedindo a Deus que aquela água ali sirva para espantar o demônio mesmo, do ambiente, da pessoa, entendeu? Então, há diferenças de, vamos dizer assim, intenções, mas a bênção é a bênção, né? É a proteção de Deus. Andrei, como ter constância... já coloquei essa pergunta. Sandra, quando manda celebrar a missa em intenção às almas, essa intenção vai para todas as almas ou precisa falar um nome? Bom, Sandra, se você quer que essa intenção seja por uma alma, você fala o nome. Escreve lá o nome nas intenções da missa. Se você quer rezar de modo especial pelas almas do purgatório, reza e Deus vai usar isso aí para a alma que Deus quiser usar. Eu, quando rezo pelas almas do purgatório, eu entrego para Nossa Senhora. A Nossa Senhora dirija para quem a senhora achar que mais precisa. Álvaro, tenho uma dúvida tremenda sobre o que é a doutrina social da Igreja. E gostaria muito de saber qual é a sua fundamentação e se o senhor tem algum livro para indicar para o aprofundamento do tema. Tenho sim, Álvaro. Olha aqui, eu vou mostrar o que é a doutrina social da Igreja. Não é meu esse livro. Esse livro, vocês estão vendo o autor dele aí, Dr. Paulo César da Silva. Dr. Paulo César da Silva é um grande amigo que eu conheço há pelo menos uns 50 anos. Começou comigo junto com o Padre Jonas na Renovação Carismática Católica. E o Dr. Paulo, ele fez doutorado e mestrado em filosofia. Ele é professor de filosofia na Faculdade da Filosofia da Canção Nova. E o Vaticano publicou, há uns 10 anos atrás, um compêndio sobre doutrina social da Igreja. Só que é um volume muito grosso, umas 600 páginas, que pouca gente lê. Então, eu pedi ao Paulo para fazer um resumo, uma síntese. Então, é um livro pequeno, tem 100 páginas. Pedi ao Paulo para fazer um resumo, explicar o que é a doutrina social da Igreja. O que a Igreja propõe, à luz do Evangelho, para a política, para a economia, para, entende? A vida social, para que haja justiça social. Então, ele fala sobre greve, fala sobre os regimes políticos, entende? Então, tudo isso que interessa para a vida da sociedade. Então, este livrinho aqui é excelente. O Paulo abrange todos os aspectos de maneira simplificada. Tá? É da nossa editora Cleófas. Jailton,
Professor, eu me consagrei à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís de Montfort, no dia 8 de dezembro de 2019. Que beleza, Jailson, parabéns. Mês que vem vai fazer um ano. O que devo fazer agora para continuar viva essa consagração? Jailson, você pode reler a consagração numa missa, entendeu? E se reconsagrar a Nossa Senhora no dia 8. É o que eu faço. Eu fiz a minha consagração em 1994. Todo ano, no dia 25 de março, que é o dia que eu fiz a minha consagração, que é o dia o anjo anunciou a Maria, né? Então, todo dia 25 de março eu vou à missa, e depois da missa eu releio aquela oração da consagração e me reconsagro a Nossa Senhora. Pronto. É como a gente faz, por exemplo, a renovação das promessas do batismo, né? Eu faço a renovação da minha consagração. Acho que é isso que você poderá fazer. Gente boa, olha, graças a Deus chegamos ao final das perguntas. Respondemos todas as perguntas que chegaram. Se alguma pergunta eu não respondi, pode ter certeza, porque não chegou na minha mão. Ok? Para dizer a verdade, eu só não respondi aqui a pergunta de uma pessoa que se refere de novo ao Papa, aquelas coisas todas, que eu já falei que não vou mais tocar nesse assunto aqui. Entendeu? Mas as outras todas, são mais ou menos mais 140 perguntas dessa semana, foram todas respondidas. Eu quero lembrar que eu já estou fazendo meus programas na TV Canção Nova. Toda quinta-feira, não é ao vivo, não tem público, né, é só gravação. O programa Escola da Fé, que é quinta-feira às 9 da noite. E também o programa de quarta-feira à tarde, 16 horas, Pergunte e Responderemos. Ok? Já estamos fazendo. Muito bem. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Tenham uma boa noite.